Um período marcado pela peste negra, terremotos, catástrofes naturais, foi capaz de produzir algo duradouro e valioso? Oi, meu nome é Milka Regina Guiar, sou professora de História e historiadora formada pela Unesp e estudo História e Arte aqui na Itália. Neste vídeo darei uma introdução sobre a história medieval italiana. O conceito de Idade Média foi elaborado no século XV por humanistas que consideravam a Idade Média um longo período que ia do fim do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até a descoberta da América pelos europeus em 1492. Para entendermos um pouco como a arte era pensada na Idade Média, eu vou usar a fala de um papa chamado Gregório Magno. Depois de longas disputas entre a igreja, entre membros da igreja, sobre o uso das imagens, uns diziam que a imagem era idolatria, outros que faziam uma função didática. Papa Gregório Magno escreve ao vescovo de Marsília, chamado Severo de Marsília, no ano 600, e ele diz que a pintura pode fazer para o analfabeto aquilo que a escritura faz para aqueles que sabem ler, ou seja, a arte era uma maneira de evangelizar, de ensinar o caminho da salvação. Os artistas que enriqueciam as igrejas com os púlpitos fantásticos, mosaicos estupendos, pinturas, esculturas, eram anônimos, não tinham o conceito de arte e de artista que temos hoje. Eles eram bravos naquilo que faziam, bravos no sentido italiano, eram bons naquilo que faziam, e eram considerados como artesãos, que executavam bem o trabalho e aquilo que era proposto a eles fazerem. Lembrando que a arte não ficava restrita só às igrejas, que haviam também as construções dos castelos e tudo que envolvia o habitar do castelo, que tapeçarias, móveis, e também as miniaturas laicas, miniatura são pinturas feitas em livros que eram feitas nas igrejas, mas também tinham miniaturas laicas, com histórias não ligadas à igreja. A Idade Média era um período teocêntrico, ou seja, Deus o centro de todas as coisas. A fé era um fator muito importante. Toda a vida cotidiana, o ritmo da vida cotidiana era definida pela igreja. Por exemplo, o badalar dos sinos, as festas religiosas. A salvação da alma ou a danação ou a perdição era um fator muito presente no cotidiano das pessoas e no imaginário também. O imaginário medieval e aquele das artes figurativas põe seus fundamentos mais do que qualquer outro período da civilização ocidental. Era um complexo sistema simbólico em que os números, as cores, os tons musicais encontravam respostas místicas com a harmonia e o caos do universo. Acreditava-se que o mundo acabaria no ano 1000. A partir daí, como o mundo não acabou, cada comunidade queria fazer uma igreja mais bonita e suntuosa que a outra. Mesmo que as igrejas já eram bem construídas e não precisavam de nenhuma reforma. Eu vou falar então de dois estilos. A ideia de que nesta terra uma das funções da igreja era combater o poder das trevas, e tendo em vista que aqui na terra também existia vários combates, foi vigente no século XI ao século XII, construções conhecidas como românicas. O término românico refere-se às ligações com a arquitetura românica, no qual eles pegam elementos estruturais como o arco, a coluna, o pilastra à volta, e também com influência da arquitetura românica derivada da arquitetura bizantina. As construções eram sólidas, com paredes grossas, fachadas simples, com poucas janelas, interiores escuros. Um exemplo de igreja romana na Itália é a do Duomo de Pisa. No século XII, a igreja é pensada como um lugar onde se entra em contato com Deus, de uma maneira mais mística do que militante.
A arte gótica é considerada uma expressão de triunfo da Igreja Católica. A arte gótica surgiu onde hoje é a França, no século XII, e se difundiu por toda a Europa até o século XV. No estilo gótico, as estruturas eram mais leves, formadas por vãos mais amplos, que o objetivo era conseguir mais iluminação. As características principais eram verticalismo, paredes mais leves e finas, janelas grandes e consolidação dos arcos feito por abóbadas. Um exemplo de arte gótica na Itália é a belíssima Duomo de Milano. Mas apesar dessas influências internacionais, a Itália começou a desenvolver características próprias nas construções. Por exemplo, o sino, que em vez de ir englobado na igreja, ele vinha ao lado das igrejas. Exemplos dessas construções era nas igrejas de Milão, de Pavia, de Veneza, de Módena, de Bari, de Florença, de Palermo, só para citar alguns exemplos urbanos. Nós temos alguns nomes que foram artistas que trabalharam até mais ou menos a metade de 1200. Niccolò a Verona, Ferrara e Piacenza, Viligello Melanfranco a Módena, Antelame a Parma, Bonanno Bruschetto, Rainaldo Deotti-Santo a Pisa, Beduino a Lucca, Barisanto a Trani, Oderise a Benevento. Depois dos anos de 1200, Gênova e Pisa consolidaram sua força e abrem novos horizontes para peregrinos e comerciantes. A cultura se renova com as universidades e escolas teológicas. E as reformas de ordem religiosas, como a franciscana, favorecem novos desenvolvimentos artísticos. O crescimento de outras grandes cidades, como Lucca, Roma, Firenze, Siena, fazem com que elas assumam papéis importantíssimos e peculiares nas escolas artísticas italianas. Na Puglia, Campanha, Sicília, o domínio eslavo se renova com sonho imperial, favorecendo uma cultura de elementos clássicos que influenciaram até a Itália Central. Nos anos posteriores ao 1200, il Duecento, como dizem os italianos, se tem obras escultóricas fortemente inovativas, seja sobre o ponto de vista das estruturas arquitetônicas, os púlpitos, as fontanas, os monumentos fúnebres, seja sobre o ponto de vista estilístico, a solenidade clássica das estátuas e dos relevos de Arnolfo e de Giovanni Pisano, capaz também de um potente realismo, determinando uma reviravolta crucial na tradição plástica medieval. É através de maestros como Tino di Camaino e Giovanni di Balduccio, herdeiros da grande lição de Giovanni Pisani, a escultura de modelo clássico se difundirá também no Meridional e na Lombardia. Na pintura, em Roma, em Umbria e na Toscana, artistas como Piero Cavallini, Duccio, Cimabue começam progressivamente a destacar-se da tradição bizantina, que vai até metade dos anos de 1200. Os anos de 1300, il Trecento dos italianos, tem um formidável trio literário, Dante, Petrarca, Boccaccio. É um século de grandes transformações e que também ocorre grandes catástrofes naturais, como a enchente de 1333 que assolou Florença e a peste negra de 1348, que assolou toda a Itália. Foram os pintores Giotto, com os Senesi, Simone Martini e os irmãos Lorenzetti a cumprir os passos decisivos para uma nova concepção do homem e do espaço. Em um mundo com tanta violência cotidiana e com o pesadelo da morte batendo na porta, a arte se contrapõe com um mundo dourado de tapeçarias preciosas, pinturas, mosaicos, grandes esculturas, miniaturas e grandes e valiosas e duráveis catedrais. Um super beijo para vocês. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no meu canal. E no próximo vídeo eu vou falar de um outro período da história da arte italiana, il Quattrocento.